Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô gravando esse áudio aqui, gente, da folhinha dessa semana, oitavo ano, para comentar que ela está mesmo baseada numa retomada do que foi proposto lá na aula do CMSP, que foi ao ar dia 30 na terça, como de costume, né? Então, gente, nós temos aqui. Deixe-me comentar uma coisinha caso vocês tenham dúvida. Na realidade, nós estamos na semana 5 do segundo bimestre, tá? Semana 5, mas a questão é que a primeira semana do segundo bimestre foi semana de planejamento, só para nós, professores, né? Então, a primeira semana, que foi de 1º de junho a 5 de junho, não teve envio de atividade pelo Google Classroom. Então, consta para nós que essa semana agora, que é de 29 de junho a 3 de julho, amanhã, né? Nós temos então essa como sendo a quarta semana de envio de atividade pelo Google Classroom, tudo bem? Isso para todas as matérias, é claro, né? É que como eu tenho essa mania, né, de contar as coisas, eu conto aqui então, ó, semana 4 de envio pelo Google Classroom, tudo bem? Por isso que está constando aqui semana 4 de envio, caso alguém tenha dúvida. E aí eu comentei aqui no título, gente, ó, nós temos adjetivos e comparações, né? A person of many qualities, como o professor Edmundo Gomes Júnior titulou para a gente essa aula aqui. E aí eu propus uma atividade bem simples, né? Justamente para facilitar para vocês, porque realmente fica cansativo no processo remoto, né? Porque não tem o tempo de interação em sala, acaba que fica mais pesado mesmo, né? Tanto para vocês quanto para nós. Então vamos lá, gente. No objetivo de retomar aquilo que foi comentado pelo professor Ed, nós temos aqui então essa proposição. Ó, a primeira atividade, inclusive retomando um exercício que é feito lá na aula do CMSP, mas tomem cuidado porque eu mudei um pouquinho, tá? Então eu coloquei lá, né? Complete cada um dos espaços do diálogo abaixo, escrevendo cada palavra, cada word adequada. Escrevendo a palavra adequada, the correct word. Gente, 2 pontos porque eu fiz esse esquema, né? 2, 2, depois 5, 5, vai dar um total de 10 mais 10, 20, 20 por 2, o total de 10 possível na média, tá bom? E aí nós temos então as words, as palavras que eu destaquei aqui, ó. Gold, important, valuable and treasures. Gold, ouro, important, importante. Valuable, valioso. Treasures, tesouros. Então, good, substantivo. Important, adjetivo. Valuable, também adjetivo. Treasures, substantivo. Tudo bem? Tem que saber, né, gente? Nessa altura do campeonato, oitavo ano, tem que saber pelo menos classificar as que são campeãs de uso, tanto no português quanto no inglês, que são substantivo, adjetivo e, logicamente, verbo, né? Que é um elemento central para a formação de qualquer frase, tanto no português quanto no inglês. Sabendo, gente, que a língua inglesa, mesmo sendo germânica, a língua inglesa tem muita semelhança com o português, né? Porque o inglês suga muito também das raízes latinas. Então, nós temos muitas semelhanças, que bom, né? O que facilita bastante em vários sentidos quando a gente começa a estudar a língua inglesa. Então, gente, esse pequeno texto aqui é um dialogue, é um diálogo entre a Susana e a Beth. Susana ou Susana, como quiserem, né? Mesmo porque nome a gente pode falar, já que nós somos falantes nativos de português, a gente pode falar nome próprio sem maiores alterações de pronúncia, ficando Susana mesmo. Tudo bem, gente? Aí a Susana vira e pergunta nessa temática proposta lá nas páginas, né, do Caderno do Aluno, volume 2, parte 1. Nós temos então esse diálogo aqui. A Susana vira para Beth e pergunta assim: Beth, what is more tananã to you? Quase que eu falo, gente, a resposta. What is more tananã to you? Não sei o que lá, or water. Porque a temática, desculpa, a temática do caderno do aluno fala muito dessa questão de água, a importância da água, né? Lembra que lá nos meses de abril, maio, né, teve toda essa questão da sequência temática em cima de water, quando a outra professora do aplicativo comentou bastante essa questão toda, né? A água é tão valiosa quanto outros metais preciosos, né?
Então fala um pouquinho dessa temática de água, enquanto no 9º ano tem a temática de energia elétrica, né? Electric Energy. Então, gente, a Suzana pergunta para Beth, what is more to you? Não sei o que lá, or water? Aí a Beth admite o seguinte, that's a difficult question, Suzana. Why do you ask that? Por que você pergunta isso, né? E aí a Suzana comenta o seguinte, gente. My teacher was talking about the age of discoveries. A era das descobertas, gente. A era, né? Dos séculos 16, 17, a época das grandes navegações. Quando a gente estuda lá nos manuais de história, nos livros da historiografia oficial, né? Nós temos esses comentários que falam aí, né? Das grandes navegações europeias em busca de novas terras, né? Em busca de encontrar alguma coisa no além-mar. E aí nós temos, sim, né? Como a gente sabe, pelo que a gente estudou, a gente tem, né, a descoberta do continente americano pelos europeus. Então, em cima disso, um pouco disso é abordado aí nas atividades propostas nas aulas de inglês do caderno do aluno. E aí a Suzana então falou o seguinte: My teacher was talking about the age of discoveries. Minha professora estava conversando com a gente, né, sobre a era das descobertas, a era das grandes navegações, the Great Navigations. How the Europeans, como os europeus encontraram, how the Europeans found, né? Gente, o inglês é fanho mesmo, tá? Não pode ter vergonha. Para aprender a pronúncia do inglês, a gente tem que exercitar esses sons, né? E produzir esses sons sem medo de ser feliz, porque se tiver vergonha, a gente não vai pronunciar nunca mesmo. How the Europeans found. E aí, gente? Faltaram 2 palavras e a dica que eu dou é: toma cuidado que na língua inglesa a gente usa primeiro adjetivo e depois substantivo. Toma cuidado, né, que tem uma diferençazinha básica aí. Se bem que na língua portuguesa nós podemos ter diferentes ordens. Na língua portuguesa eu posso ter primeiro substantivo, depois adjetivo, ou então primeiro adjetivo, depois substantivo. E não se esqueçam do fato de que na língua portuguesa nós podemos ter diferentes ordens em prol de diferentes significados. Toma cuidado com isso. Na língua inglesa a gente tem o que? Por último, o substantivo. Ô professora, que ordem é essa? A ordem de sequência de leitura, gente. Se a gente lê de cima para baixo e da esquerda para a direita, isso tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, quando a gente analisa no fluxo de leitura a ordem das palavras, a gente usa primeiro adjetivo ou primeiro adjetivos e por último substantivo. Eu posso ter vários adjetivos que se referem a um único substantivo, que aparece lá no final, na sequência de leitura. Por isso que eu falo, quando você vai fazer uma análise no transcorrer da sua leitura, procura, né? Primeiramente, você lê as questões relacionadas àquele texto que deve ser lido e compreendido, lógico. Mas procura circular o substantivo. E olha antes dele para você verificar quantos adjetivos existem antes desse substantivo que você circulou, tá? Mas enfim, o que vai aparecer aí, gente, é um adjetivo e, por fim, um substantivo, considerando que existem 2 palavras dentre as 4 que eu coloquei lá em cima: good, important, valuable e treasures. Tudo bem? E aí depois, para facilitar mesmo, né, e para aguçar a percepção de vocês sobre a aula do professor Ed, lá no Centro de Mídias, porque ele escreve na lousa. Então, nós temos lá, o professor Ed comenta as traduções para o inglês, aliás, ele já escreve na lousa a própria língua inglesa, né? Esses adjetivos aqui que eu fiz questão de colocar no português para vocês exercitarem a escrita em inglês. Então, aparece aí, passe os seguintes adjetivos para o inglês: maravilhoso, esperto, legal, inteligente. Isso aparece em algum momento lá na aula. E aí vai ser questão de vocês olharem, atentarem, né? Em que parte especificamente vocês podem capturar essa informação, digamos assim. A aula do professor Ed tem 40 minutos e alguma coisa, mas para vocês responderem isso aqui, basta percorrer o momento, no caso, percorrer o vídeo, achar o momento ali, né? Para você conseguir ter uma ideia
das informações solicitadas para você poder fazer os exercícios e mandar para mim por e-mail, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção. Até mais. Tenham um bom dia, um bom final de semana. E não se esqueçam que amanhã eu esqueci de pesquisar isso. Eu quero pesquisar o que significa dia D, porque amanhã é dia D lá no aplicativo Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. É o dia D por quê? Porque é o dia em que será feita a apresentação do movimento Inova, que só vai acontecer, na verdade, em outubro desse ano, pelo aplicativo CMSP, tá? Tem uma programação muito bacana, eu acho que vocês vão gostar de assistir, porque tem muita coisa que fala lá de games e projeto de vida, enfim, bastante coisa interessante para vocês, tá? Eu vou dar uma pesquisadinha o que significa dia D. Eu fiquei pensando, será que é dia D, dia, porque a palavra dia e a palavra day no inglês começa com D, de dado. Será que é o dia com D maiúsculo, porque é dia importante para alguma coisa? Vou verificar, depois eu comento com vocês pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, gente, até mais, muito obrigada, beijos, até!